Obrigado pela confiança, tá? Olha, a prefeitura, presta atenção, hein? A prefeitura aqui de Porto Alegre deve fechar ainda hoje as 3 comportas do Guaíba que ainda estão abertas. O motivo é o vento sul que voltou a represar a água do Guaíba, que pode voltar a ultrapassar a cota de alerta. Por enquanto ainda não passou. O repórter Matheus Goulart volta agora com a gente ao vivo também, trazendo mais detalhes sobre isso. Cadê o Mateuzinho aqui? Boa tarde novamente, Matheus. Boa tarde mais uma vez, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Pois é, a prefeitura já fechou 2 e nesse momento deve estar finalizando o fechamento da 3ª comporta decidida por fechar hoje. Então, depois de um represamento da água do Guaíba pelo vento sul e pela cheia de diversos afluentes aqui do Guaíba, como o Rio dos Sinos, ou a água que desce de outros rios aqui da bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul em direção ao Jacuí e ao Guaíba. Nesse momento, o nível do Guaíba está em 3,34 metros, acima da cota de alerta, dessa nova cota de alerta de 3,15 metros, mas ainda abaixo dos 3,60 metros, que é quando a água começa a invadir a cidade de Porto Alegre. Portanto, é um fechamento preventivo daquela expectativa de que a água não chegue a passar da cota de inundação de 3,60 metros. Repetindo, 3,34 metros o Guaíba alcança neste momento agora, 1h41 da tarde desta segunda-feira. A prefeitura decidiu fechar 3 comportas. A da São Pedro, no 4º distrito, junto com a Avenida Mauá, também a da Sepúlveda, que é a principal, ali perto da Praça da Alfândega, e também aquela que é a do Catamarã, do barco Catamarã, que faz o trajeto Porto Alegre desse lado para a cidade de Guaíba, do outro lado da ponte. Essas 3 foram as escolhidas, outras comportas ficam permanentemente fechadas durante todo o tempo, mais 2 que haviam sido derrubadas naquela enchente do mês de maio e foram fechadas de forma emergencial, de forma improvisada, dá para dizer assim, com sacos de areia, uma mistura de areia e cimento por ali, uma que é bem ao lado, inclusive, da Sepúlveda, também no centro histórico de Porto Alegre, e outras 2 continuam abertas por enquanto. Mas se houver a necessidade, a prefeitura fecha de novo. Ô Matheus, é isso que eu ia falar. Além do fechamento das comportas, detalhe, né, gente? Eu falei que ainda não havia ultrapassado a cota de alerta, ultrapassou. Nesse momento, eu repito a informação que o Matheus já deu, 13h34. 3,34 metros. Portanto, a cota de alerta já foi ultrapassada. E além do fechamento das comportas, a colocação também das bags que mistura. E você também colocou muito bem, né? Areia com cimento, ou seja, quando a água atinge, a mistura acaba transformando mesmo num muro de concreto, né? Isso, Mota. Isso só vai ser preciso, já estava lá, inclusive, para aquelas que a prefeitura teve que derrubar, lembra? Uma delas fica no centro histórico ali, naquele momento em que havia um alagamento em Porto Alegre, uma inundação, aliás, tinha mais água dentro da cidade do que no rio, no lago, de fato, do outro lado do Muro da Mauá. Naquele momento, a prefeitura avaliou que seria preciso derrubar uma das comportas. A outra já havia estourado ali no início da inundação do Lago Guaíba para a cidade de Porto Alegre. Então, 2 das comportas que foram arrancadas do seu lugar, aquelas portas de ferro, né, que tem 3 metros de altura, essas 2 que já tinham caído naquele momento, sempre estão fechadas com os sacos de areia e de cimento. Então elas sempre estão fechadas, constantemente fechadas, essas nem vai precisar mexer nesse momento. As que estão sendo fechadas agora são aquelas que permanecem com comportas, essas 3 que eu falei, a da Sepúlveda, a do Catamarã e também a da São Pedro, já no 4º distrito de Porto Alegre. Lembrando que a cota de inundação no trecho da Orla do Gasômetro e também do Cais Mauá, 13,60. Mas qual é a minha preocupação agora, Matheus? Eu também acredito que é a sua região das ilhas, né? Porque a cota lá de inundação é bem mais baixa, né? Exatamente, Mota, é sempre 1 metro para baixo. Em geral, a gente faz esse cálculo, né? Claro que as réguas agora mudaram a forma de medir. Antes a gente tinha 3 metros como inundação, agora é 13,60. Mas sim, há sempre uma preocupação maior para a região das ilhas, que é uma região que fica em Porto Alegre, mas que não é protegida por um sistema de contenção de cheias. Não é protegida por um sistema de contenção de cheia e nem pelo poder público, porque a situação lá nas ilhas continua de mal a pior. A mesma coisa é Eldorado do Sul, Guaíba. Daqui a pouquinho, inclusive, nós teremos aí repórter lá em Guaíba, Sérgio Schiller. Daqui a pouquinho teremos repórter em Guaíba. Mais algum detalhe, Mateuzinho? Não, Mota, a prefeitura continua de olho nessas comportas, né? Essas 2 que permanecem abertas, a 1
e a 2. Ficam de olho, mas por enquanto avaliaram que não é preciso fechá-las, porque ainda não há uma grande preocupação por isso. Repetindo, 3 metros e 34 centímetros é a altura do Guaíba, neste momento ainda cerca de 30 centímetros abaixo da cota de inundação. A produção